capítulo, Pedro diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, agradecer o meu amigo e pastor, né? Temos uma boa caminhada juntos, ficamos um bom tempo bem próximo, a gente se via todo dia, né? Mas hoje está cada um no seu canto, mas nós escrevemos um laço de amizade, né? Deus abençoe o pastor Aguinaldo, varão abençoado, homem de Deus que tem colocado o ombro debaixo da cruz. Eu vou falar a realidade para os irmãos. Ser pastor nos dias de hoje não é fácil, mas na verdade nunca foi. Mas pastor, para ser feliz, pastor, para ser alegre, ele precisa ter ovelhas dispostas a obedecer e honrar o seu pastor, né? A Bíblia diz assim, né? Honrai a vossos pastores, porque hão de dar conta da vossa alma, para que façam isso não com tristeza, mas sim com alegria. Mas nos dias de hoje, os corações dos pastores se encontram muitas vezes entristecidos, porque as suas ovelhas têm deixado de ser ovelha, né? Têm se esquecido que foram gerados no altar, e todo aquele que é gerado no altar, ele se torna uma nova criatura para a glória de Deus. Mas voltando aqui para o texto bíblico, nós vemos aqui o apóstolo Pedro afirmar, né, que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos gera de novo através do sacrifício feito por Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, único filho, para que todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna. Se você for analisar nos tempos dos sacerdotes, né, eram os homens que ofertavam a Deus, né, faziam ali uma oferta para expiação do pecado. Mas Deus amou de tal maneira que pegou o que ele tinha de melhor, a sua imagem, a sua semelhança, e enviou em forma de holocausto para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Por isso que Paulo enfatiza tantas e tantas vezes: vede a vossa vocação, vede o vosso chamado. O apóstolo João, ele fala: vede, irmãos, a caridade com que vocês têm sido recebidos, porque Deus nos amou, Deus entregou o que ele tinha de melhor para mim e para você. E é por isso que nós, que já fomos gerados de novo, não podemos dar nada para Deus de qualquer maneira, não podemos ofertar para o Senhor a nossa vida de qualquer forma. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, olha aí, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo aquele que é gerado de novo, todo aquele que nasce de novo, ele nasce para a glória de Deus. Aleluia. E é tão bom quando a gente tem esse tempo para meditar na palavra de Deus, quando a gente se desloca da nossa casa, dos nossos afazeres e dos nossos comodismos cotidianos, para meditar e se alimentar da palavra dele, porque o próprio Jesus diz: nem só de pão, prega comigo, nem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, por mais que você trabalhe, por mais que você corra, por mais que você lute, por mais que você cresça e desenvolva, você precisa ter palavra na sua vida, você precisa ter estrutura na sua vida, e a estrutura está na palavra de Deus. E bem-aventurados somos nós que estamos aqui nesta noite para receber um pouco mais da sua palavra. O versículo de número 23, Pedro diz assim: sendo de novo gerados. Porque nós já nascemos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas nós nascemos e fomos gerados segundo a carne. Vamos meditar um pouco na palavra. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Qual era o nome dele? Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus.
Deus, né? Ele era alguém de importância, sim ou não? Ele era alguém que tinha um cargo excelente, sim ou não? Ele era um personagem bem visto e bem aceito pela sociedade, sim ou não? Mas Jesus olhou na cara dele e falou: você tem que ser gerado de novo. Aleluia. O que eu quero dizer para você nessa noite? Não importa o seu staff, não importa a sua estrutura, não importa o seu poder aquisitivo, não importa se você trabalha na presidência da república ou se você é faxineiro do pátio da escola. O que importa é que você seja gerado, mas gerado para a glória de Deus. Temos que ser gerado de novo, mas gerado de novo para a glória de Deus, não para a minha glória. Foi isso que João Batista prega e nos ensina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é gerado de novo para a glória de Deus, ele não está preocupado em lugar de destaque, ele não está preocupado com lugares de holofote, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Oh, aleluia! Quem está preocupado em fazer a vontade de Deus, irmãos, ele é diferente. E ele confunde a terra, porque aqueles que andam na carne não compreendem as coisas do Espírito, e quem anda no Espírito confunde muita gente. Quem já passou por isso? Você já foi perseguido por alguma situação, ou já forjaram uma cilada para você, e você sabe tudo, descobre tudo, mas continua cumprimentando, continua almoçando junto, continua dando bom dia, boa tarde, boa noite, e vem alguém que sabe da história e pergunta para você: rapaz, como é que você tem coragem de ainda olhar na cara dessa pessoa? Aí se você estiver cheio da graça e da palavra, você olha para ele e fala: olha, eu fui gerado de novo. No tempo que eu era do mundo, era pau e pedra e pau. Mas agora que eu fui gerado de novo, o meu negócio é glorificar Deus. Lembra de um jovem chamado Estevão? Ele estava sendo apedrejado, mas o céu se abriu para ele e ele disse: estou vendo a Jesus Cristo, a destra de Deus Pai. Ele olha e fala: Senhor, não imputa a eles este pecado. Ou seja, quem é gerado de novo não está preocupado em ferir de volta. Quem é gerado de novo não está preocupado em pagar com a mesma moeda. Sabe por quê? Quem é gerado de novo sabe que ainda que ele pereça nesta terra, ainda que o seu tabernáculo humano se desfaça, ele tem de Deus um tabernáculo não feito por mão humana. Quem é gerado de novo é diferente. E o que eu louvo a Deus, irmãos, é a paciência, a longanimidade, a misericórdia e a graça que Ele nos tem concedido. Porque o ser humano é rebelde, o ser humano é teimoso, mas Deus nos mostra através de Cristo que Jesus é aquele que veio nos guiar. Ele é verdadeiramente o bom pastor. E quando Nicodemos, sendo um homem de status, quando Nicodemos, sendo um homem da lei, um homem que conhecia a Bíblia, sim ou não? Um homem que tinha intimidade com a palavra, sim ou não? Porque na sinagoga ele dava estudo, sim ou não? Na sinagoga ele era reverenciado. Ele era alguém de uma grande status. Mas ele se impressiona com o ministério de Cristo. E ao se impressionar com o ministério de Cristo, ele fica com a pulguinha atrás da orelha, porque os seus companheiros de profissão começaram a expurgar, começaram a repreender todo aquele que cria em Jesus. Todo aquele que queria ouvir Jesus não era bem visto, não era bem aceito. E ele, pela posição que ocupava, ele tendo curiosidade de entender um pouco mais, ele procurou Jesus de noite, com medo de que fosse visto, com medo de que fosse alcançado por algum curioso. Então ele vai ter com Jesus à noite. E a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e ele vem com lisonja. Sim ou não? Porque é costume, é assim ou não? No reino dos homens é costume, sim ou não? Todo aquele que tem um cargo elevado, ele está acostumado a ter o seu saco puxado, desculpa a expressão chuva, a ser paparicado, a ser ovacionado e reverenciado. Mas Jesus, ele veio nos gerar de novo. Aleluia. E se o propósito é nos gerar de novo, Jesus veio quebrar os alicerces que não prestam
para colocar um alicerce que permanece para a glória de Deus. E quando Nicodemos começa a conversar com Jesus, versículo 4 diz assim: disse Nicodemos, versículo 3, versículo 2: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Só que todo mundo, todos da profissão, todos da sinagoga diziam o contrário, sim ou não? Mas Nicodemos aprendeu a bajular, sim ou não? E aí Nicodemos começa a bajular: vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas prestando atenção no texto, Jesus deu vazão ao comentário dele. É engraçado que quando você medita e você lê o texto, Jesus ele vem com uma palavra totalmente contrária daquilo que ele ouviu, sim ou não? Porque quem anda em espírito, irmão, ele não vê segundo a carne, ele vê segundo esse. E ele está sempre pronto e preparado para fazer a obra de... Sim ou não? Jesus ele não veio para ser bajulado. Jesus não veio em busca de tapete vermelho. Ele mesmo diz: eu não vim ser servido, mas eu vim servir. Olha aí, eu não vim ser servido, eu vim servir. E aí Nicodemos fala aqui, esperando Jesus, talvez, na cabeça dele, esperando Jesus agradecer, esperando Jesus reconhecer e dizer: você está correto, você está certo, Deus é comigo mesmo. Não, Jesus olha para ele e fala assim, disse-lhe, e Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí, que intrigante. Ele vem com o tapete vermelho e Jesus fala para ele: se não for gerado de novo, não pode entrar no reino de Deus. Quando ele ouve aquilo, ele não entendeu. Como assim ser gerado de novo? Como assim nascer de novo? Ele não entende. E então ele pergunta: mas como que isso pode? Um homem sendo velho nascer de novo? Porventura ele pode entrar no ventre da sua mãe e novamente nascer? Olha aí, ele não tinha entendido, ele não tinha compreendido, porque carne é carne, espírito é espírito. Quer ver crente que não dá trabalho para pastor? Quer ver crente que tem bom testemunho? É quando ele aprende a ser guiado pelo Espírito. Porque quem é guiado pelo Espírito, irmão, ele não se embaraça com coisa dessa vida. Nós vamos ver isso já já. E aí, continuando o texto, Jesus responde e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é, e o que é nascido do Espírito é. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Ele ficou maravilhado. Ele ficou impressionado. Que pregação é essa? Que fala é essa? Que negócio é esse? Mas essa é a intenção de Jesus Cristo: mexer com os alicerces, está entendendo? Mexer com as estruturas. É por isso que quando uma pessoa vem até Jesus, não é assim, pastor? De coração aberto, de alma aberta, de coração contrito, é impossível ele sair daqui da mesma maneira que entrou. Todo aquele que vem com o coração rasgado e todo aquele que vem disposto a ser gerado de novo, ele sai daqui diferente para a glória de Deus. Ele é como Ana, ele sobe para clamar triste e abatido, mas quando recebe a palavra de ânimo, volta feliz, sorrindo, crendo na vitória, porque entende que Deus está no negócio. Todo aquele que entra dentro da casa do Senhor, ou todo aquele que se aproxima dele, crendo que ele existe, que ele é galardoador daquele que o busca, não permanece triste. Não é à toa que está escrito: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque quem é gerado de novo não consegue andar de cabeça baixa. Quem é gerado de novo não aceita a vida de derrota. Quem é gerado de novo, ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele faz a diferença para a glória de Deus. E você precisa incomodar os sábios da terra. Você precisa mexer com as estruturas dos sábios da terra, assim como Jesus nos ensinou. E aí Jesus ele segue dizendo assim: ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Olha Jesus explicando: mas não sabe de onde vem e nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido do, ou seja, aquele que é gerado de novo, que é nascido de novo, irmãos. Ele não se embaraça com coisa dessa vida, está entendendo?
Por quê? Porque ele é nascido do... E o Espírito é como o vento, segundo disse Jesus. Você ouve a sua voz, mas você não sabe para onde vem e nem para onde ele vai. Mas tem muita gente perdendo o reino de Deus. Por quê? Porque está buscando mais as coisas desta vida do que as coisas do reino de... Jesus disse: buscar primeiramente o reino do... e a sua justiça e as demais coisas. Você está entendendo? Paulo prega dizendo: ninguém que milita a boa milícia se embaraça com o negócio dessa vida. Por quê? Ninguém milita a boa milícia se não tiver o Espírito Santo. E se milita a boa milícia, tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, você é como vento. Se você é como vento, você não perde tempo batendo boca com gente que não quer nada com Cristo. Você não perde tempo com gente que sai daí, vai na tua casa para fofocar do pastor, do líder. Não, que é nascido do Espírito, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele não se embaraça, ele não se enrosca. Ele só está aqui para ouvir a voz do Mestre e fazer a vontade de Deus. Assim é a vida daquele que é gerado de novo, daquele que é gerado de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você pode ser grande, você pode ser instruído, mas você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. E nós podíamos, antes de Cristo, nascer de novo, irmãos? Nós não podíamos. Por isso que nós lemos a Epístola de Pedro, onde Pedro exalta a Deus, graças dou ao Senhor, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, dou graças a Deus por Ele, porque Ele nos gerou de novo. Aonde Cristo nos gerou de novo? Aonde Cristo nos gerou de novo? Na cruz. Na cruz. Oh glória. Nos gerou de novo na cruz. Olha o que está escrito. Lucas 23, 46. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E havendo dito isso, expirou. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Melhor, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está vendo aí? Jesus na cruz, ele dá o brado e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. João descreve que Jesus usa a seguinte palavra: está consumado, está feito. Está vendo aí? E o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ou seja, todo aquele que olhar para a cruz de Cristo nunca mais tropeçará. Jesus pregou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todo aquele que é gerado na cruz de Cristo, irmãos, ele é nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo para a glória de Deus. Mas nós temos que ser gerados de novo. E o que é ser gerado? Quando uma mulher está grávida, todos nós usamos o termo: ela está gerando uma vida. Um ser que não tinha nome, mas vai ter nome. Um ser que ainda não se sabe a cor do cabelo, mas vai se saber. Um ser que ainda não sabe falar, mas vai aprender a falar. Ele foi gerado. Sim ou não? Mas quanto a nós estamos sendo gerados de novo. Porque aquilo que havia sido gerado não agradou o Criador. Sim ou não? Lembra quando Deus destruiu a terra pelas águas do dilúvio? Por que Deus destruiu a terra pelas águas do dilúvio? Porque aquela geração era má e perversa aos olhos do Senhor. E se Deus não houvesse amado o mundo de tal maneira e entregado a Cristo para nos gerar de novo, nós já teríamos ido pelo mesmo caminho. Sim ou não? Sim. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim para ele: tome cuidado. Tome cuidado. Diga de novo: tome cuidado. Tome cuidado. Porque tem muita gente dizendo por aí que já foi gerado de novo. Sim ou não? Sim ou não? Tem enganado e confundido a muitos. Sim ou não? Sim. Mas quem é gerado de novo, irmãos, ele tem um perfume diferente. Tem ou não tem? Quem é gerado de novo, irmãos,
quando você conversa com Ele, é diferente. Quando você ora com Ele, a oração dele é diferente. A oportunidade dele é diferente. A casa dele, você vai lá, a casa dele é diferente. Os filhos dele é diferente. O andar dele, o vestir dela, a postura, as palavras, a conduta, tudo é diferente. Por quê? Porque foi gerado de novo. Foi gerado de novo. Foi restaurado. Foi gerado de novo. Mas gerado segundo o Espírito e não segundo a carne. Voltando para aquilo que Pedro nos escreve, ele diz assim, portanto, capítulo 1 da primeira epístola, versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Não preciso nem explicar o que é isso aqui, né? Seja sóbrio, ou seja, seja coerente, seja sóbrio, seja inteligente, seja ligado nas coisas. Porque uma pessoa que não está sóbria, ela está ligada? Não. Já viu um bêbado? Já viu alguém dopado por remédio? Ele tem consciência do que faz, do que fala? Ele sabe o que quer? Não. Por que a Bíblia fala? Tu fustigarás o teu filho com a vara, nem por isso morrerá, e ainda livrará a alma dele do inferno. Por que a Bíblia fala? A loucura está com a criança, mas tu a fustigarás com a vara. Por quê? Porque ela ainda não tem discernir, ela ainda não tem compreensão. Mas Pedro está dizendo que nós temos que ser sóbrios. Por que nós temos que ser sóbrios? Porque você está dizendo para todo mundo por aí que você já foi gerado de... Você já se batizou, sim ou não? Já desceu na água, não foi o que Jesus disse? Tem que nascer da água, sim ou não? Muita gente aqui já nasceu da água. Acho que todo mundo aqui já nasceu da água, sim ou não? Meu filho ainda não nasceu, ainda não deixei batizar, não está pronto. Então tem que ser nascido da água e do Espírito. Tem gente achando que é só nascer da água. Tem gente achando que é só fazer parte da ceia. Tem gente achando que é só sentar aí e ficar dando glória. Não, você tem que ser gerado de novo. Lembra de Ruth, quando o seu esposo morre? Lembra? Quando Noemi fica viúva e os filhos dela também morrem? A Bíblia diz que as duas noras foram até ela querendo acompanhar. Orfa não acompanhou, desistiu, voltou para sua terra e voltou para os seus dedos. Foi assim ou não? Mas ela estava vivendo com uma casa que andava em espírito, que tinha a palavra de, que tinha temor de. Então a Ruth estava sendo gerada de novo, dia após dia, porque ela estava sentando em uma casa que dava glória a Deus. Ela sentava para almoçar e a sua nora, a sua sogra levantava a oração. Os seus filhos faziam holocaustos e orações a Deus. Então ela começou a ser gerada de... Ela aprendeu a amar de tal maneira aquela sua sogra. Ela viu tanta ternura, ela sentiu tanto Deus na vida daquela mulher, que ela se apegou com ela e com Deus dela. E aquela moça começou a ser gerada de... Porque a atitude dela só tem quem é gerado de novo. Eu posso ouvir um glória? Glória a Deus. A atitude de Ruth só tem quem é gerado de... Porque só quem é gerado de novo consegue se negar. Só quem é gerado de novo consegue se negar. O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si. Só quem é gerado de novo é quem pode seguir a Jesus. Porque quem não se nega não consegue levar a cruz. Ele até tenta, mas a cruz cai. Ele até tenta, mas ele não consegue. Mas se ele nascer de novo, se verdadeiramente ele for gerado no altar daquele que suportou a cruz até o fim, pode ter certeza, ele vai entender a mensagem e ele vai conseguir se negar para a glória de Deus. Aleluia! Glória! E aí a Bíblia diz que Ruth chega na sua sogra e fala: olha, não adianta você teimar comigo, não adianta você insistir comigo, eu fui gerada de novo dentro da sua casa, e aonde você for eu vou, aonde você habitar eu habito, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer eu vou ficar lá e vou morrer junto. Sabe o que é isso? Quem é gerado de novo, ele não está olhando o seu próprio benefício, ele não busca a sua vontade, mas ele busca a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ame o seu irmão.
permanece. Se ainda permanece, tira. Olha o que diz a Escritura: sair do povo dele, sair do meio dele, sair do meio dele, retirai-vos ao povo meu, sair do meio dele. Então você tem que retirar, sair. Mas tem gente falando que foi gerado de novo, mas ele anda com más companhias, sim ou não? Na escola você nem sabe, nem imagina que ele é crente. Os coleguinhas que senta, que faz a lição, nunca nem ouviu ele falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Tem muita gente que canta na mocidade, eu vim aqui para pregar, mas lá na escola nunca orou por ninguém. Lá na escola nunca evangelizou ninguém. Glória! Nunca. A coleguinha vai na casa dela, mas nunca chegou lá e viu ela com o joelho dobrado. Nunca. Sabe o que é isso? Até desceu na água, até teve certa força de vontade de levar a cruz, mas ainda precisa ser levado pelo Espírito. Ainda precisa ser conduzido pelo Espírito. Está faltando o cheiro da presença do Espírito. Quando Ruth descreve dessa maneira, ela vai. A sua sogra não resiste. As palavras de Ruth deixam ela ir, sim ou não? Sim ou não? Mas quando ela chega lá, o testemunho dela chegou primeiro que ela. Pode dar um glória a Deus bem forte aí. O testemunho dela chegou primeiro. Porque aquele que é gerado de novo, o seu testemunho fala dele antes dele falar. Aleluia. Por isso que o sábio Salomão escreve: não te louve a tua própria boca, mas os outros te louvam. A Bíblia diz que quando Boaz chegou até ela: olha, minha filha, não passa para nenhum campo, fica aqui com as moças. Olha, se você tiver sede, já dei ordem, os meninos vai tirar a água e vai dar para você. E eu já dei ordem, ninguém vai tocar, ninguém mexe contigo, ninguém bulina com você. E quando ela se maravilha com aquilo, ela fala: por que é que eu tenho achado graça diante de ti, se eu sou uma estrangeira? Ele abre a boca e fala: sempre me contaram, eu fiquei sabendo, antes mesmo de conversar com você, aquilo que tu fez pela tua sogra, que Deus abençoe o teu feito, que Ele galardou em você, que Deus honre você, esse Deus em cujas asas você veio se abrigar. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem é gerado de novo, ainda que ele esteja pisando em terra estranha, Deus é com ele em terra estranha, Deus dá vitória para ele em terra estranha, porque quem é gerado de novo, ele não anda sozinho, a presença de Deus vai com ele. A Bíblia diz que José foi vendido e desceu para a terra do Egito, mas José foi gerado de novo através dos sonhos que Deus deu a ele, através do testemunho que ele viu dentro da sua casa. Ele desce para o Egito, mas não desceu sozinho, a presença de Deus desceu com ele. Eu vim aqui nesta noite te dizer, jovem, anele pela presença dele, anele pela comunhão com o Espírito dele. Não aceite uma oração vazia, não aceite uma pregação vazia, não aceite uma vida cristã apática, amena, não. Levanta-te, coloca-te de pé, e Cristo tudo te esclarecerá. Ixi, meu tempo acabou. Se coloca de pé para a glória de Deus. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão, diga isso para ele: eu quero. Diga: eu quero. Eu preciso nascer de novo, ser gerado no altar de fato. Está entendendo? Não é tempo de brincar de ser crente. Não é tempo. Não é mais tempo de viver uma vida amena. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você fica maravilhado com aquilo que os discípulos fizeram, e você tem que se incomodar com isso. Melhore a sua oração. Diga: Deus, eu quero melhorar a minha oração. Deus, eu quero melhorar o meu conhecimento. Deus, eu quero aprender mais de ti, mais da tua palavra. Olhe para o seu irmão, diga assim para ele: se incomode. Você precisa se incomodar. Você precisa se perturbar em espírito. Você precisa querer melhorar, porque só assim a glória de Deus vai resplandecer na sua vida, no seu ministério, e você vai ser um jovem abençoado e frutífero para a glória de
Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,